Agora com o deputado Kim Kataguiri, que vai conversar com a gente agora. Oi, Rafael, isso mesmo. Oi, puxado de novo. Estou aqui com Kim Kataguiri, deputado federal pelo Missão de São Paulo, né? O único deputado da sigla até o momento. Kim, começar pelo começo, né? O senhor chegou a anunciar uma pré-candidatura a governador, depois voltou atrás. Por que isso aconteceu? Explica um pouco melhor. Basicamente porque o Renan precisava de alguém na equipe econômica que soubesse conduzir junto ao parlamento e que tivesse bom trânsito com o mercado e tivesse essa atuação já dentro do Congresso Nacional. Então, por ter sido chamado aí pelo Renan para coordenar essa equipe, ao mesmo tempo de ter alguém que saiba lidar com o Congresso Nacional, mesmo porque eu testemunhei o desastre do Paulo Guedes, que poderia até ter uma boa formação acadêmica, uma experiência de mercado, mas a maneira como ele lidou com o Congresso fez com que a reforma da Previdência fosse desidratada, não mandasse uma administrativa decente e não conseguisse aprovar uma tributária. Então, da necessidade de ter alguém, de ter um político coordenando, né, da equipe econômica do Renan, eu decidi não disputar o governo do Estado e nós avaliamos aí, temos até o dia 5, nós avaliamos fazer uma convenção aí estadual aqui em São Paulo para definir se teremos ou não candidatos ao Senado ou ao governo do Estado, mas hoje ainda não temos definição. Mas hoje vão ser anunciados aqui candidatos em 9 estados, né? Você consegue antecipar quais são esses estados, aí um pouquinho mais de quais nomes a gente vai ouvir aqui hoje? Sim, nós temos Rio de Janeiro, Maranhão, nós temos Mato Grosso, nós temos, vou tomar cuidado aqui para não cometer nenhuma injustiça, Paraná, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará. Então, vários estados aí que os governadores estão neste exato momento falando e dando seus discursos aqui na nossa convenção de fato, né? Não é uma convenção formalmente falando, mas nossa convenção de fato. Agora, embora o próprio Renan negue, né, muitos especialistas e até quem acompanha a corrida eleitoral encara essa primeira campanha presidencial do Missão muito mais como uma tentativa de trazer mais votos de legenda para aumentar a bancada na Câmara Federal, do que de fato uma candidatura ali com intenção de ganhar. O próprio Renan nega, o partido nega, mas você sendo o único deputado da sigla no momento, existe uma expectativa de aumentar essa bancada com essa eleição e de que forma essa candidatura do Renan pode ajudar? Tem alguma expectativa de números de deputados eleitos no Missão? Bom, primeiro, se você me perguntasse há 6 meses, né, se o partido Missão teria uma candidatura para vencer, eu diria para você que seria. A gente teve um probleminha com o sinal, qualquer coisa a gente volta com o Samuel, enquanto ele conversa aí com o Kim Kataguiri, mas vamos esperar, porque daqui a pouco, voltamos, já avisaram que voltou. Orgânica, que tem voluntários. Interromper, caiu o sinal lá, você consegue olhar aí? Estamos. Ô pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Aqui tá normal. Estamos te ouvindo. Oi. Estamos te ouvindo. Ok. O Rafa tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Super bem, pode falar. Tá, vou prosseguir aqui então, Rafa. Estava perguntando para o Kim sobre como eles encaram essa eleição para presidente, né, com relação à formação de bancada. Então, puder prosseguir, por favor, retornar ali do começo. Sim, bom. Estava te dizendo que você me perguntasse há 6 meses sobre candidatura à presidência, eu diria que a gente teria uma candidatura para marcar posição, para colocar a marca do partido, os ideais do partido, participar dos debates e ajudar a eleger uma bancada de deputados estaduais e federais. Se me perguntar, hoje a gente está disputando uma eleição para vencer. A curva de crescimento do Renan é impressionante para nós mesmos, né? A velocidade com que ele tem crescido, o fato dele ter uma militância engajada, voluntária, pedindo apoio para ele, coisas que os outros candidatos, assim, o moral da tropa, por assim dizer, do Flávio Bolsonaro está absolutamente baixo, é um voto quase que envergonhado, né? Do Lula é mais um voto útil da esquerda para derrotar a direita. Então, o Renan tem de fato esse trabalho espontâneo que eu acho que é um pouco sintomático do espírito do tempo, e o analista mais experiente e mais atento ao que ocorre no mundo, eu acho que veria desde já o fenômeno aí do crescimento do Renan e da vitória dele nas eleições. Eu não vou te dar um número de bancada porque você está perguntando para a pior pessoa do partido. Eu errei a minha votação em 18, eu errei a minha votação em 2022. Então, e já errei para cima, já errei para baixo. Então, eu sou o pior calculista de votos dentro do partido, mas eu acredito que a gente deve sim fazer uma grande bancada, né? Mesmo se a eleição fosse hoje, né? Um cálculo que nós temos internamente. O Amoedo, quando disputou sua primeira eleição, fez 2,5 milhões de votos. Desses 2,5 milhões se transformaram 35% depois em votos de legenda ou nos candidatos do Partido Novo e elegeu uma bancada que surpreendeu, né, o Partido Novo na primeira eleição. Se a eleição fosse hoje, o Renan já teria o triplo, o quádruplo
do Amoedo, que significa o triplo, quádruplo também de votos para os quadros na Câmara dos Deputados. E a eleição não é hoje, nós acreditamos que o Renan vai vencer e em ele vencendo a onda é muito maior. Agora, deputado, o senhor na Câmara, por mais que aí tenha, um posicionamento geralmente muito explícito com relação aos temas que estão em debate, o senhor tem um trânsito ali tanto com os deputados mais à direita quanto os deputados mais à esquerda ali, né? O senhor acaba conseguindo fazer a política ali, transitando em todos os meios. Há um tempo atrás, quando surgiram as revelações do caso Máximo envolvendo o Flávio Bolsonaro, a gente viu ali uma reação, inclusive, dos próprios aliados do Flávio Bolsonaro, de desconfiança, até de ali um certo afastamento. Essa semana a gente teve esses inquéritos abertos contra o filho do presidente Lula, o Lulinha, pelo ministro André Mendonça. Teve ali, inclusive, tem uma rixa aberta entre a PF e o STF, e o ministro André Mendonça, no caso, não o STF como um todo, né? Mas, embora a gente esteja em recesso parlamentar, como que essa novidade da eleição agora, essa investigação contra o filho do presidente, está repercutindo nesse meio? Os deputados ali da base aliada do governo, eles já esperavam isso? O senhor sabe se eles foram pegos de surpresa de alguma forma? E mais ainda, o senhor acha que pode afetar de alguma forma os palanques do Lula, essa investigação envolvendo o filho do presidente? Eu acho assim, os deputados da base do governo Lula já sabiam que o Lulinha está envolvido no escândalo do INSS e qualquer nova revelação de investigação não será surpresa para eles, né? Seria surpresa a velocidade, né? Então, se tiver uma prisão preventiva ou um mandado de busca e apreensão contra o filho do Lula, aí sim eu acho que pegaria a base de surpresa. Mas ainda assim, não acho que isso vai... nenhum governador lulista vai deixar de ser lulista por causa de escândalo do filho do Lula, mesmo porque não deixou de ser lulista por escândalo do Lula, né? Então, eu não acho que isso vá corroer a base de apoio. Eu acho que por parte da militância petista, da militância esquerdista, aí sim pode ter um desânimo, uma desmoralização, mas ainda assim nada significativo, porque, enfim, os apoiadores do Lula já sabem de todos os escândalos pelos quais ele passou e continuaram sendo apoiadores do Lula. Então não tem um fator surpresa ali como teve as revelações sobre o Flávio Bolsonaro? Ah, não. Eu acho que sobre o Flávio ele pegou os próprios aliados dele de surpresa, porque ele já não falava para ninguém que tinha contato com o Vorcaro. Alguns poucos, Ciro Nogueira, alguns poucos sabiam. No caso do Lula, o Lulinha já é público, né? A investigação dele em relação ao caso do INSS, eu, enfim, participei da CPMI, revelações sobre o filho, mesada do Careca, né? As viagens junto para Portugal, o lobby ali na Anvisa para a questão da cannabis medicinal, isso já é conhecido. E eu acho que existe uma diferença também, porque o Lula, ele me parece, né? Não tenho nenhuma informação de bastidor em relação a isso, mas que ele antecipa os escândalos para os seus próprios aliados, coisa que o Flávio não parece ter feito no caso Vorcaro. Ok, e última pergunta é com relação ao evento aqui hoje. A gente vai ter o lançamento público da candidatura do Renan Santos. E qual a expectativa para esse pontapé inicial da campanha, pensando até na questão dos debates que Flávio Bolsonaro e Lula parece que não querem comparecer nesse momento? Eu acho sim. Tanto a participação de Lula e Flávio Bolsonaro nos debates é boa para o Renan, porque ele pode confrontá-los com escândalos e com a falta de propostas deles. Como a falta deles também é boa para o Renan, porque ele vai ter um espaço sozinho de televisão aberta que ele não tem normalmente, porque o nosso partido, sou o único deputado, então a gente não tem tempo de televisão, né? A gente não tem um fundo partidário, tem uma pequena parcela do fundo eleitoral. Então, em qualquer hipótese, eu acho que o ponto de partida da campanha, né? Não só do debate, mas o início oficial da campanha, se a candidatura do Renan hoje cresce em progressão aritmética, eu acho que passa a crescer em progressão geométrica a partir do momento que o desconhecimento dele desaba no início da campanha eleitoral, principalmente no principal tempo de televisão, que é o debate. Ok, deputado, muito obrigado. Rafael, a gente volta com você e sai acompanhando aqui o evento. Muito obrigado, Samuel. A gente continua, então, fazendo essa cobertura da convenção do Missão. Lembrando que o Renan Santos já havia sido oficializado como candidato de forma virtual, mas está acontecendo esse evento agora em São Paulo.